Não, De novo. Escreve no chat para lá. Conseguiu a notificação aí? Não estou entendendo. É para eu acessar YouTube ou ficar aqui? Fica aqui. Ah, ok. Dubai. Oh, não, Dubai não, só o microfone. Então, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Estaque em Sua Casa, né? E realmente nós queremos fazer todos bem-vindos. Vamos dar abertura do nosso programa. Nós vamos ter um hino especial que é cantado pelo coro da Praça do Templo, Vinde aos Santos, e depois nós teremos uma oração que será oferecida pelo irmão José Justino da Cunha, da Aramaci de Noronha.
Pronto? Nosso Pai Celestial, nós agradecemos por vosso imenso amor e proteção, agradecemos por todas as bênçãos que tem nos dado, pelo Evangelho maravilhoso restaurado, para que possa nos guiar nesses últimos dias. Agradecemos por ter nos preservado, por também estar sempre nos abençoando, Senhor. Nós agradecemos pelos amigos que temos no Evangelho, pelos amigos que estão também fora do Evangelho ainda, pedimos que possa nos dar sabedoria para poder levar o Evangelho para essas pessoas, nossos amigos, pessoas que não conhecemos, possa abençoar os líderes mundiais para que possam ter sabedoria, possam ser movidos pelo Teu Santo Espírito a fim de fazer as coisas da forma correta que tem que ser feitas. Possa abençoar o presidente Nelson, seus conselheiros, possa abençoar os missionários que estão no campo, no trabalho, possa abrir as portas para que eles possam encontrar seus eleitos. Abençoe também nosso patriarca da Estaca, sua esposa, para que possa ter sabedoria, possa ter saúde, a inspiração necessária para conferir as bênçãos patriarcais. Abençoe a liderança da Estaca, a liderança das alas, e a cada pesquisador, a cada membro novo que se converteu, para que possa estar protegidos contra a selada dos inimigos e possam continuar firmes e perseverantes. Pedimos também ainda uma excelente noite de descanso, uma semana maravilhosa e mais uma vez agradecemos por tudo que tem nos dado. Em nome do Filho mais Jesus Cristo, amém. Amém. Então, agora nós vamos passar o tempo para o nosso amigo patriarca Adilson Soneghetti, né? E depois que o patriarca compartilhar a mensagem, e aí nós iremos ouvir a oração de encerramento da irmã Tânia, era da Estaca Vitória, né? Então, meu amigo Adilson, o tempo é seu aí para poder compartilhar a sua mensagem. Presidente, só um minuto, por favor, posso interromper? Pode. O YouTube está com um atraso muito grande. Eu terminei de fazer a oração aqui, ficou mais ou menos 30 segundos ainda, eu aparecendo na tela lá fazendo a oração, entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo? Aham. Delay. A sua palavra já, presidente. Pode sim, meu amigo, pode ficar à vontade. Tá certo. Bom, irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu estou meio rouco, mas espero que a minha voz possa continuar aí pelas 4 horas que nós temos aí de serão pela frente. Eu estou aqui com a minha esposa, Kátia. É um grande prazer para a gente estar com vocês nessa responsabilidade que nós temos agora, né? Eu compartilho com vocês que esse chamado foi uma surpresa da minha vida. O presidente Cunha fez alguma coisa bem tranquila, nós fomos convidados a conversar com ele, estamos lá conversando amigavelmente, tranquilos, todos desarmados, entende tudo, e aí, de repente, ele virou para mim e falou, né, que eu estava sendo chamado para ser ordenado como patriarca da Estaca, e eu respondi para ele, o quê? E fiquei mais ou menos 1 minuto, assim, desnorteando, olhando para as paredes, né, até absorver. Eu acho que se havia alguém nesse mundo que não fazia a menor ideia do que ia acontecer com ele, era eu. Né? E foi um momento muito especial. Para mim é um grande prazer. Né? Eu recebo isso do Senhor como um grande desafio. Né? Eu olho as qualificações de um patriarca, como estão no manual, e eu vejo, gente, como que sou eu? Sem contar que o presidente ele foi inspirado a me chamar numa reunião que eu fui discursar, e quando chegou no momento de eu discursar, eu estava chateado, porque eu tinha pouco tempo, eu estava com o pé de um sapato e outro não, e eu fiquei preocupado o tempo todo com a impressão que eu tinha passado para as pessoas. E foi nessa reunião que o Senhor tocou o coração dele para que eu fosse chamado. Né? E pelo que eu sou muito grato ao Senhor e ao presidente por ter realmente considerado essa possibilidade
né, para a minha vida. Eu sempre fui muito abençoado pelo chamado do Senhor, né, e esse não será exceção. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o convênio abrâmico, e o convênio abrâmico se refere ao nosso relacionamento com a Casa de Israel, né? E minha esposa, ela tem um sentimento muito especial sobre isso, que ela gostaria de compartilhar. Então, antes mesmo de batizar, de conhecermos a igreja e nos tornarmos membros da igreja, meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada às escrituras, né? A Bíblia, e para ele sempre Abraão sempre era o xodó dele. Ele gostava muito de citar Abraão e gostava muito de Abraão. E minha mãe sempre ela gostou de história da família, né? E foi muito interessante que quando nós entramos para a igreja era uma época em que a gente podia fazer genealogia, mas era uma coisa assim, muito longe para a gente, porque nós não tínhamos templo, e para levar os nomes para ser feito nos Estados Unidos era uma coisa assim que raramente um membro fazia isso. Então, mas mesmo assim a gente fazia genealogia e gostávamos, né, de podermos ser considerados uma família que ainda pela eternidade. E interessante que minha mãe, fazendo a genealogia, ela perguntou, ela tinha alguns questionamentos, e minha mãe sempre ela recebia respostas às orações dela através de sonhos. E ela, fazendo a genealogia, num sonho, ela chegava para o nosso presidente de ramo, e na nossa capela, lá em Belo Horizonte, era um corredor, e tinha vários quadros pequenininhos de profetas, tanto do Velho, Novo Testamento, do livro de Mórmon, né? E também os profetas modernos, apóstolos, né? Então, tinha esses quadros, e aí ela perguntava, presidente Taylor, mas isso tudo que eu estou fazendo, de quem que nós somos, né? De quem que eu sou descendente? Da onde eu vim? E aí ele pegou e mostrou para ela, caminhou mais um pouco e mostrou para ela um quadro pequeno de Nefe, né? De Nefe na lateral, era só o rosto mesmo de Nefe. E aquilo foi muito marcante para nós. E, posteriormente, nós fomos a São Paulo e eu fui a uma rua que hoje não pertence mais de maioria judaica, e para nós assim foi um reencontro, e para mim assim também, de como que aquele povo era tão perto de mim, mas mesmo assim para a gente era distante. E bênçãos patriarcais para nós é muito ligada à coligação de Israel. Então, posteriormente, em 80, quando eu recebi minha bênção patriarcal, e minha mãe também, aquele sonho que ela tinha pôde se concretizar, tanto ela quanto eu, né? Foi dito que nós éramos da semente de Efraim, e que nós falávamos sobre Abraão, Isaque e Jacó, mas especificamente de Abraão, né? As bênçãos dele. E mais tarde, meu pai recebeu a bênção e também dizia que ele era da semente de Efraim, né? Que era o povo. Então, aquela bênção que foi dada a Efraim de que ele traspassaria os muros, né? Ele realmente traspassou, e vendo a minha genealogia, e posteriormente, quando a gente descobriu que todos os nomes substantivados são de ascendência judaica, né? Foi muito assim, porque tanto pelo lado da minha mãe quanto do meu pai Cordeiro, Aguiar, nome de animais. E mesmo o Azevedo é nome de uma árvore que existe apenas no norte de Portugal. E existem 2 cidades com o nome de Azevedo, porque existem muito dessas árvores e a família Azevedo ela é única no mundo. Então, e são judeus
cristãos novos, né? Então, são de ascendência judaica. E nessa busca por genealogia, nós descobrimos muitas coisas dos antepassados de meu pai, e que eram muito, muito próximos, tradições familiares que eram muito voltados para Abraão, Isaque e Jacó. Então, sempre na nossa família, especialmente meu pai, sempre ele teve um amor muito grande. Então, coligação de Israel está muito ligada na minha família à bênção patriarcal, né? Porque tanto fala da minha avó, da minha mãe e do meu pai a respeito disso. Tá? Então, eu compartilho com vocês de que o meu testemunho, de que eu sei que essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Eu sou muito feliz de ser da semente de Efraim, e especialmente saber que o Senhor me colheu das sementes e me deu o evangelho para que eu pudesse, né, através da minha obediência, cumprir aqueles convênios que o meu pai Abraão fez, o meu pai José fez, né? E eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, foi algo realmente do fundo do coração, né? Ela compartilhou esse sentimento comigo e eu fiquei realmente imaginando isso, né? O presidente Benson, ele tem um discurso em que ele fala dos contatos que ele teve com a presidência de Israel, né? Com a liderança governamental lá de Israel. E ele fala de muitas pessoas que são conhecidas por nós, e ele disse que um deles pedia que sempre que ele estivesse ali perto, que ele fosse lá almoçar com ele, né, ter uma refeição com ele, porque ele dizia que o povo mórmon era o povo que mais entendia os judeus, né, e isso é verdade, né, nós somos o povo que mais tem coisas em comum, especialmente o conhecimento e o nosso partilhar das promessas que foram feitas a Abraão. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá certo? Para a gente seguir aí no mais engraçado, falando lá. Seguir aí, eu espero que tenha funcionado, mas então aí nessa página está funcionando direitinho. Tá certo, tá ótimo. Então nessa tela aí a gente tem uma pintura de Abraão, de Sara, né? Eles já idosos, né? E eu tenho um grande amor por esse homem, né? Eu não tenho pensado tanto na Sara, na mãe Sara, né? Mas o pai Abraão eu penso muito. E ele realmente é um homem que nós precisamos aprender a conhecer e aprender a amar. Não é à toa que ele tem o convênio no nome dele, tá certo? No final, eu vou responder a algumas perguntas que foram feitas por alguns membros, né, a pedido da Presidência Destaca, mas se enquanto eu estiver falando, alguém tiver alguma dúvida, por favor, passem a dúvida aqui pelo chat do YouTube, que a Kátia vai acompanhar e vai passar para mim. Tá certo? Mas então é isso. Irmãos, então nós vamos falar disso, né, do convênio abrâmico, o novo e eterno convênio. Né? Então, começando falando sobre o sacerdócio é um princípio eterno. Ele existiu com Deus desde a eternidade e existirá por toda a eternidade, sem princípio de dias ou fim de anos. As chaves precisam ser trazidas do céu sempre que o evangelho é enviado. Quando são reveladas do céu, isso acontece pela autoridade de Adão, que é o nosso pai Adão, né? O pai de toda a família humana, né?
Então, ele recebeu o sacerdócio em primeiro lugar. Ele recebeu a primeira presidência e ele possuía as suas chaves de geração em geração. Ele a recebeu na criação, antes do mundo ser formado. Então, foi dado a Adão domínio sobre todas as outras criaturas vivas. E, como nós sabemos, Adão é Miguel. Ele lutou na guerra pré-mortal, né? No conflito pré-mortal, e ele foi mencionado lá como arcanjo pelas Escrituras. Então, depois, o sacerdócio foi passado para Noé, que é o próximo em autoridade do sacerdócio, depois de Adão. E ele foi chamado por Deus para aquele ofício, e foi o pai de todos os vivos da época dele. Então, depois que houve o dilúvio, todos morreram no dilúvio, tá certo? Então, ele se tornou o pai, a partir daquele momento, né, de todos aqueles que haviam nascido, né, haviam descendido dos filhos dele. Então, a ele então foi dado um domínio. E esses homens eles possuíram as chaves primeiro na terra e depois no céu. Então, existe um padrão em relação ao sacerdócio. Então, aqui, a sister Cheryl Dew, ela fala que nem Adão com o seu sacerdócio e tampouco Eva com a maternidade poderiam casar sozinhos a queda. Então, a queda é o grande ato heróico de Adão e Eva. Foi o que eles fizeram, exerceram extrema coragem para obedecer os mandamentos de Deus, de multiplicar e encherem a terra como eles receberam, e eles fazerem aquilo que era necessário para que eles pudessem ser expulsos do Jardim do Éden e darem disso, então, à nossa família, a família humana. Então, quando ele, então, e Eva, né, Adão e Eva, eles estavam na Terra, os papéis diferentes deles estavam interligados. Eles se aconselharam um com o outro, carregaram fardos que nenhum nem outro poderiam carregar sozinhos. E depois eles encararam juntos o deserto, com toda a sua incerteza. Esse é o padrão do Senhor para os homens e as mulheres justas. Então, é dessa forma que um casal em Deus, deve viver. Não está funcionando. Então, para a gente ter uma ideia disso, lá em Doutrina e Convênios 132:19, que fala sobre as promessas do casamento celestial, fala lá, né? E também, em verdade, vos digo. Então, olhem o tamanho da Escritura e quanto que se refere aos dois. Foi dito a eles: herdareis tronos, se guardarem o meu convênio, cometerem assassinato, ser-lhes-á feito de acordo, estiverem fora do mundo, passarão pelos anjos, tudo no plural, tudo referente ao marido e à mulher, em uma vez só, né? Falando de um momento só. Então, essa é a estrutura do homem e da mulher no Senhor, uma coisa só. O casal é uma unidade, né? E dessa forma, então, o Senhor espera que nós possamos buscar a nossa salvação. Voltando a falar de Adão, então, foi dito, né, uma visão. A Joseph, ele falou: contemplei Adão no vale de Adão de Amã. Ele reuniu seus filhos, os abençoou com uma bênção patriarcal. E o Senhor apareceu no meio deles. E Adão abençoou a todos e previu o que lhes aconteceria até a última geração. Então, Adão abençoou a posteridade dele. E ele queria levá-los para a presença de Deus. Eles aguardavam, então, por uma cidade. Essa cidade seria construída por Deus. Moisés procurou levar os filhos de Israel para a presença de Deus, pelo poder do sacerdócio, mas não conseguiu. Nas primeiras eras do mundo, eles procuraram, então, estabelecer a mesma coisa. E houve diversos Elias, que foram chamados, e que também tentaram restaurar as mesmas glórias, mas não tiveram sucesso. Profetizaram sobre um dia em que essa glória seria revelada. E Paulo deu nome a isso. Ele falou que seria a dispensação da plenitude dos tempos, que seria quando Deus uniria todas as coisas em uma. Então, os homens que haviam sido dados aquelas chaves, eles terão que estar lá. E sem eles,
nós não poderíamos ser aperfeiçoados. Então, falando sobre Abraão, tá certo? Adão e Eva e a queda aconteceram mais ou menos 4.000 a.C. Enoque, mais ou menos 3.000. Noé, o dilúvio, 2.400. E a Torre de Babel, 2.200. E antes disso foi a época de Abraão. Então, Abraão foi nascido por volta de 2.000 a.C. Ele foi o pai de Isaac, o avô de Jacó, e cujo nome mais tarde foi mudado para Israel. E nós imaginamos que Abraão talvez tenha conhecido o profeta Noé, porque ele nasceu na dispensação de Noé, tá certo? E o Senhor, ele relaciona, ele menciona a relação que ele tinha, a relação do convênio que ele tinha com Noé, a fim de ensinar a Abraão como seriam os convênios que o Senhor faria com Abraão. Então, Abraão buscou, embora tivesse um pai que se desviou da fé, ele buscou maior felicidade e paz, e sua designação no sacerdócio. Ele se descreveu como alguém desejoso de possuir o grande conhecimento e ser o maior seguidor da retidão. Abraão procurou as bênçãos dos pais, recebeu o sacerdócio na criação antes de ser formado o mundo, e ele possuía as chaves da primeira presidência, né? Ele foi um servo justo de Deus, desejando ser o maior seguidor da retidão. E ele buscou essas bênçãos. Ele falou da ordem de sacerdócio, né, que foi conferido a ele pelos pais. Veio dos pais desde o princípio do tempo, do primeiro homem, que é Adão, ou seja, o primeiro pai, e por meio dos pais até a mim. Então, nós vemos aqui um pequeno diagrama de uma árvore genealógica, né, que seria de Abraão, que traria, né, a descendência de Noé, através de Sem, para Terá, que seria a 10ª geração a partir de Noé. E Terá, então, teve Abraão, Naor e Arã. Tá certo? Então, Arã teve Milca, Ló, Iscar e Sarai, que passou a se chamar Sara, com quem Abraão se casou, né? Eles se casavam entre eles, né? Eles praticavam a endogamia, como até hoje os judeus praticam. Esse daqui, eu procurei um diagrama e achei, era um diagrama fantástico sobre a coligação e os filhos de Jacó, né? Mas como acontece sempre, eu salvei em algum lugar do computador e não faço ideia onde foi. Aí eu achei esse aqui mesmo no Manual do Instituto agora, e eu queria que vocês prestassem atenção. Tá certo que o Jacó é pai das 12 tribos. E ele, então, ele recebeu em casamento a Leia, né? Leia, que foi a irmã mais velha de Raquel, que era a esposa escolhida por ele. Mas o pai de Leia deu a filha mais velha para ele, depois de ele ter trabalhado um tempão com Raquel. E então eles tiveram alguns filhos, né? Que seriam Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Tá certo? Leia, antes de ter filhos, ela deu a Abraão a Jacó como concubina, a Zilpa, tá certo? E Zilpa teve com ele Gade e Azer. E Raquel deu a Abraão como concubina Bilha, a Jacó como concubina, como serva, tá certo? Ainda bem que eu tenho caixa comigo. Então, era serva de Raquel, deu a ela como serva, e ela, então, deu à luz a Dan e Naftali. E Raquel, então, o Senhor abriu a madre dela, e ela teve 2 filhos, José e Benjamim. José, então, foi aquela história, né, que vocês se lembram, que ele foi expulso pelos irmãos, e ele foi, então, levado
o Egito, e lá ele teve 2 filhos, né, que seriam Manassés e Efraim. Então, Manassés e Efraim entraram, então, nas 12 tribos, no lugar de José, que entrou, Manassés e Efraim, e de Rúben, que perdeu a primogenitura. Tá certo? E assim se formaram as 12 tribos de Israel. Uma história muito simples e fácil de entender, tá certo? Muito intuitiva, tá certo? Mas depois a gente pode estudar isso melhor. Mas eu queria falar mais hoje sobre o convênio abrâmico mesmo. Então, o sacerdócio que nessa época existia era o sacerdócio patriarcal, né? E o presidente Joseph Fielding Smith, ele falou, falando a respeito da organização patriarcal de Adão a Moisés, ele disse: a ordem desse sacerdócio, estabelecida no princípio, foi a patriarcal. A autoridade passava de pai para filho, sendo que deviam ser sumos sacerdotes. Essa ordem de transmissão de Adão até Noé é dada em doutrina e convênios. Noé, que está logo abaixo de Adão em autoridade, preservou esse sacerdócio no dilúvio, e ele continuou de geração em geração. Abraão, o 10º após Noé, recebeu bênçãos especiais do Senhor, e o sacerdócio continuou por meio dele e de sua semente, com a promessa de que todos que recebessem o evangelho seriam contados como sendo de sua semente e participariam de suas bênçãos. Eu acho que não existe grande novidade aqui para nós, né? Mas é importante a gente saber que esse sacerdócio realmente não era como é hoje. Nós temos sacerdócio maior, onde o sacerdócio hoje é liberado para qualquer homem digno na face da terra. Nessa época, apenas os descendentes diretos de Abraão, eles tinham a oportunidade de receber o sacerdócio, né? E esse era o convênio que Abraão tinha com o Senhor, de que a semente dele portaria o sacerdócio, né? E foi assim, o Senhor cumpriu esse convênio. No templo de Kirtland, aliás, antes disso, no quarto de Joseph, Joseph recebeu uma revelação e foi dito a ele as seguintes palavras: eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente devastada na sua vida. Essa composição de palavras nessa escritura é particular a esse momento, tá certo? Ele foi citado nesse momento, diferente de qualquer outro lugar. E ele fala, então, que o sacerdócio seria restaurado, né? Fala que revelarei o sacerdócio, ele fala. Então, revelar é uma palavra próxima, mas não é a mesma coisa que restaurar. Revelar é fazer conhecer, descobrir, tirar a cobertura, tirar um pano que está em cima de alguma coisa, tá certo? E restaurar é tornar de novo como novo, tá certo? Então, João Batista restaurou o sacerdócio arônico, tá certo? Por quê? Porque ele era o herdeiro unigênito do último sacerdócio justo, do sacerdote justo do Velho Testamento, tá certo? Que tinha o sacerdócio de Arão, que era Zacarias, o pai dele, né? E Pedro, Tiago e João... Que foi morto no altar. Foi morto no altar, exatamente. E Pedro, Tiago e João foram a última presidência da igreja, tá certo? Que foi chamada no Novo Testamento e portou no Novo Testamento, onde esse evangelho, esse sacerdócio foi perdido. Então, eles são responsáveis por trazer ele de volta. Tá certo? Então, foi dito então para nós também: e eis que vós sois filhos dos profetas, e vós sois da casa de Israel, e vós sois do convênio que o Pai fez com vossos antepassados, dizendo a Abraão: e bem tua semente, e em suas sementes
serão benditas todas as famílias da terra. O Pai ressuscitou-me para vir primeiramente a vós, e enviou-me para abençoar-vos, desviando cada um de vós de vossas iniquidades. Isso porque sois filhos do convênio. E depois que tiverdes sido abençoados, então o Pai cumprirá o convênio que fez com Abraão, dizendo: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, com o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, por meu intermédio. Bênção essa que fará com que os gentios se tornem mais fortes que todos, a ponto de dispersarem o meu povo, ó casa de Israel. Quem preparou a apresentação não colocou terceiro nef aí, mas isso aqui é o Senhor falando com as pessoas, né, que se reuniram no templo, né, enquanto ele estava aqui nas Américas. Então, Pedro falou isso, né? Não foi Pedro, foi quem foi que falou isso? Esse cara que fez a apresentação realmente, né? Esse terceiro nef é a citação de antes. Bom, mas então Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence, a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nesse momento, Pedro, então, ele estende, ele explica, ele fala que a promessa de Abraão, ela pertence, então, a todos aqueles com quem ele estava falando com os judeus, tá certo? E ele fala: a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e aí ele acrescentou: e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Tá certo? E ele estendeu maior. E o elder Joseph Fielding McConkie, tá certo? Ele nos diz que nossa maior bênção é que nossos filhos cresçam no convênio. Se nós tivermos isso, e se nossos filhos permanecerem no convênio e tiverem o sacerdócio, forem justos até o fim, nós teremos semente eterna. Né? E essa é a bênção que nossos filhos nos trazem. Então, o Senhor, então, ele falou com Abraão e deu a ele as promessas dentro e fora desse mundo. Ele falou: eu sou o Senhor teu Deus, e dar-te a lei do meu santo sacerdócio, conforme ordenado por mim e meu pai, antes que o mundo existisse. Abraão recebeu todas as coisas que recebeu, por revelação e mandamento, pela minha palavra, diz o Senhor, e entrou para a sua exaltação, e assenta-se em seu trono. Esse versículo nos diz que tudo que Abraão fez foi justificado pelo Senhor. O Senhor aceitou tudo que Abraão fez. Então, desde o ponto e no momento em que ele ofereceu o filho dele em sacrifício, quase ofereceu, ou ele expulsou, mandou a mãe e o filho dele, Ismael, para o deserto, para poderem encontrar a parentela deles, ou quando ele recebeu as servas das esposas dele, para com elas poder levantar herança para o Senhor, ter filhos com elas, isso tudo foi ordenado por Deus e foi aceito por ele. E aqui o Senhor diz que Abraão entrou para a exaltação dele e se assenta em seu trono. Abraão recebeu promessas relativas à sua semente e ao fruto de seus lombos, dos quais tu provens, meu servo José. Promessas que haviam de continuar enquanto ele estivesse no mundo. E quanto a Abraão e sua semente, haviam de continuar fora do mundo, tanto no mundo quanto fora do mundo, continuariam, tão inumeráveis quanto as estrelas, ou se contasse os grãos de areia na praia, não poderíeis enumerar. Essa promessa é vossa também, porque sois de Abraão, e a promessa foi feita a Abraão, e por essa lei continuam as obras do meu Pai, nas quais ele se glorifica. E aqui o Senhor está falando para Joseph, né? E ele diz a Joseph, ele fala: essa promessa é vossa também,
porque sois de Abraão. É nos revelado, em outro ponto, que Joseph era descendente literal de Abraão, né? E é isso que se refere essa escritura. Então, portanto, assim diz o Senhor a vós, com quem o sacerdócio continuou através da linhagem de vossos pais, porque sois herdeiros legais segundo a carne e fostes escondidos do mundo com Cristo, em Deus. Portanto, a vossa vida e o sacerdócio permaneceram, e é necessário que permaneçam por meio de vós e de vossa linhagem, até a restauração de todas as coisas proferidas pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio do mundo. E aqui ele está falando para nós, está estendendo para nós. Então, Isaías, ele, em 49, ele nos diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Em Doutrina e Convênios 86:11, o Senhor diz: portanto, bem-aventurados sois, se continuares em minha bondade, uma luz para os gentios, e por meio deste sacerdócio, um salvador para o meu povo Israel. O Senhor disse-o. Amém. Esses somos nós, a quem Isaías e o Senhor está falando, e está se rejubilando conosco, nos colocando nessa posição de sermos realmente luz para os gentios e um salvador para o povo dele, né? Israel. Então, Abraão foi esse homem. Quando ele escreveu lá no livro dele, da Império de Valor, em Abraão 1, ele escreveu: na terra dos caldeus, na residência dos meus pais, eu, Abraão, vi que me era necessário encontrar outro lugar para morar. E ele sabia que havia um lugar onde ele poderia ter as bênçãos do Pai e os direitos do sacerdócio. E como ele era seguidor da retidão, ele desejava ter esse conhecimento e ser maior seguidor da retidão ainda, e ter ainda mais conhecimento e ser pai de nações, um príncipe de paz, e desejando receber instruções e guardar os mandamentos de Deus, ele, então, se tornou um herdeiro legítimo, um sumo sacerdote, portanto, o direito que pertencia aos pais. Nessa escritura aqui, Abraão não fala de 1 ou 2 anos, não, ele fala da vida dele toda, né? Essa foi a luta da vida dele inteira. E que desejos retos, que desejos puros esse homem tinha. Tem. E ele relata ali, foi-me conferido pelos pais. Ele fala do sacerdócio. Veio dos pais desde o princípio do tempo. Sim, desde o princípio, ou seja, antes da fundação da terra, até o presente. Sim, o direito do primogênito, ou seja, do primeiro homem, que é Adão, ou seja, o primeiro pai, e por meio dos pais até a mim. Busquei minha designação ao sacerdócio, de acordo com a designação de Deus aos pais, concernente à descendência. Isso, irmãos, é o desejo que Abraão teve pelo sacerdócio. O que às vezes a gente acha que é natural, né? A gente recebe sem poder evitar. A gente não consegue evitar de receber, né, o sacerdócio. Então, a gente acha que todo mundo tem, né? Então, o que tem de especial, né? Abraão achava que era especial dessa forma, a ponto de dedicar a vida dele todinha a conseguir possuir o sacerdócio e magnificar o sacerdócio até o fim, porque ele sabia de todas essas promessas, que ele seria um pai de nações, um príncipe de paz, e ele queria receber mandamentos de Deus e ser um herdeiro legítimo. Então, irmãos, o Senhor falou a ele, né? Meu nome é Jeová, e conheço o fim desde o princípio, portanto, minha mão estará sobre ti, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei o teu nome entre todas as nações, e serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em suas mãos leve esse ministério sacerdócio a todas as nações.
e abençoá-lo-eis por meio de teu nome, pois todos que receberem esse evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados como tua semente, e levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai. Então, através do povo herdeiro do convênio e do povo herdeiro do sacerdócio na ordem patriarcal, o Senhor abençoou todas as nações da terra, todas, e fez com que Abraão e sua descendência fosse uma bênção para todas essas nações e para que levassem o sacerdócio e o ministério para todo o mundo. E eles são abençoados em nome de Abraão, que todos os que recebem o evangelho, todos os missionários batizam, ou que é batizado de qualquer forma, são chamados segundo o nome de Abraão e contados com a semente dele. E todos nós levantar-nos-emos e abençoaremos Abraão como nosso pai. Então, ele continua a promessa falando, e abençoarei os que te abençoarem. Ele está falando para quem? Para cada um de nós. Para você ele está falando. E abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, isso é, no seu sacerdócio, no sacerdócio do seu marido, e em tua semente, ou seja, teu sacerdócio, sacerdócio do teu marido. Pois faço-te a promessa de que esse direito continuará em ti e em tua semente depois de ti. Isso quer dizer a semente literal, ou seja, a semente do corpo. Serão abençoadas todas as famílias da terra, sim, como as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. Irmãos, estou falando com você. O Senhor está fazendo essa promessa para você. Se você for fiel às coisas que você prometeu em seus convênios. Então, é por causa disso que os elders e assistentes, eles recebem as bênçãos patriarcais deles antes de chegarem ao campo missionário, quando é possível. E quase sempre é possível. Então, eles levam com eles a bênção patriarcal, uma revelação pessoal que declara o parentesco dele com o pai Abraão, pela maneira mais perfeita que há para se saber. Então, a importância por revelação, que é a maneira mais perfeita que há para se saber. Então, através dos patriarcas, dos 12 filhos, que são os patriarcas de Israel, cada um de vocês recebe suas bênçãos, as bênçãos de suas vidas, seus dons, seus talentos, as heranças e promessas que vocês recebem do Senhor. Receberão de Abraão através de um dos filhos dele, de uma das tribos. E essa é a função do patriarca. Receber por revelação, receber do Senhor qual é a tribo a que aquela pessoa pertence. E o patriarca declara também algumas bênçãos que são daquela pessoa. O patriarca não faz a designação da tribo. Ele recebe a tribo do Senhor por revelação. O Senhor diz a ele, não é ele que escolhe. Desculpa a redundância, mas eu quero que bem entendido isso, tá certo? E isso, então, é uma coisa que vocês podem realmente confiar. Então, confirmou-se que a ordem desse sacerdócio é para ser transmitida de pai para filho e pertence por direito aos descendentes literais da semente escolhida, a quem foram feitas essas promessas. Essa ordem foi instituída nos dias de Adão e transmitida por linhagem da seguinte maneira. De Adão a Sete foi ordenado Adão, com a idade de 69 anos ali, recebeu promessas de Deus, que essa posteridade seria escolhida do Senhor, preservada até o fim da terra. Então, esse sacerdócio é o sacerdócio que existiu antes do sacerdócio de Melquisedeque. E era o sacerdócio que não é outro sacerdócio. O sacerdócio patriarcal, a ordem patriarcal do sacerdócio, é a plenitude do sacerdócio de Melquisedeque. Então, quando alguém tem o sacerdócio patriarcal, a ordem patriarcal do sacerdócio, essa pessoa ela tem
a capacidade de agir de uma forma diferente perante do Senhor. Então, por exemplo, existem algumas pessoas que têm essa parte disso. O patriarca, para que ele possa declarar a ordem, a tribo daquela pessoa e selar sobre aquelas pessoas aquelas bênçãos. Não é o poder selador do templo. O poder selador do templo é outro poder selador, tá certo? Que vem através dos seladores do templo, que eles são designados, recebem o poder para selar na terra e nos céus as ordenanças do templo, tá certo? Que fazem parte também da ordem patriarcal do sacerdócio. Então, essas coisas existiam antes do sacerdócio de Melquisedeque, tá certo? E por isso fazem parte da ordem patriarcal do sacerdócio. Então, 3 anos antes da morte, de sua morte, Adão chamou 7 anos Cainã, e todo o sumo sacerdote, também o restante da posteridade dele, que era justa, ao vale de Adão, onde Amã. E lá ele conferiu a última bênção. Então o Senhor apareceu a eles, e ergueram-se e abençoaram Adão, e chamaram-no de Miguel, o príncipe, o arcanjo. Esse é nosso pai Adão, o nosso herói, a quem nós devemos muita honra, tá certo? E vamos esquecer a história da maçã, do pecado original, tudo isso, tá certo? Eles não quebraram a lei da castidade antes de sair, nada disso aconteceu, tá certo? Eles saíram do jardim do Éden para que nós pudéssemos nascer, porque lá nós não teríamos condição de nascer. E eles sacrificaram a situação deles no jardim do Éden. Eles abriram mão daquela vida que era tranquila, em que eles tinham frutos que nasciam do chão, que não havia nenhum animal peçonhento, nenhum animal que tinha veneno, e que os animais não comiam carne, todos comiam plantas. Não havia doenças, não havia necessidade de trabalhar. E eles deixaram isso, deixaram a certeza que eles tinham de voltar a viver com Deus, para se arriscar nessa terra, correr o risco de não voltar ao Pai Celestial, e de aqui sentir dor, ter doenças, e aqui terem que trabalhar e comer o pão do suor do rosto, tá certo? E tudo isso eles fizeram para que nós pudéssemos existir, para que eles pudessem se multiplicar e encher a terra, como o Pai Celestial ordenou que eles fizessem primeiro, antes de ordenar a eles que não partilhassem do fruto do conhecimento da árvore, do bem e do mal. E depois ele falou para eles, no entanto, podeis escolher como quiseres, porque a vós é dado. Né? Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter em relação a Adão e Eva. São nossos heróis, nossos pais. Então, irmãos, como existe uma parte do convênio, e todo convênio existe bênçãos, e também traz maldições se nós não cumprirmos. Né? Maldição, mas a gente acha, você vai... Não. Maldição é uma cessação de progresso, você para de progredir. Tá certo? A palavra que a gente está dizendo maldição em inglês, ela significa uma represa. Ela para o rio para de correr. Tá certo? E é isso que quer dizer, nós paramos o nosso progresso. Tá certo? Então, aqui fala nessas escrituras, Doutrina e Convênio 121, amaldiçoados são todos que levantarem o calcanhar contra meus ungidos, diz o Senhor, e proclamarem teria eles pecado, quanto não pecaram diante de mim, diz o Senhor, mas fizeram o que era agradável a meus olhos e o que eu lhes ordenara. Mas os que clamam transgressão fazem porque eles mesmos são servos do pecado e filhos da desobediência. E os que juram falsamente contra meus servos para levá-los à escravidão e à morte, ai deles, porque ofenderam meus pequeninos, serão separados das ordenanças de minha casa. Suas cestas não se encherão, suas casas e seus celeiros perecerão, e eles próprios serão desprezados por aqueles que os lisonjeavam. Eles não terão direito ao sacerdócio, nem sua posteridade depois deles, de geração em geração.
melhor lhes fora que uma pedra de moinho lhes tivesse sido amarrada ao pescoço, afogando-os no fundo do mar. O Senhor não está falando de nada estranho. Ele está falando sobre a ausência do convênio abrâmico. Ele está falando da ausência dessas bênçãos em nossas vidas, a ausência do sacerdócio, a ausência do templo, e isso em nossa posteridade, de geração em geração. Então, temos que ter muito cuidado, como nós falamos dos ungidos do Senhor, dos bispos, presidentes da estaca, todos os ungidos do Senhor, todos os líderes, todos aqueles que o Senhor chamou para serem exemplos para nós. E nós temos que realmente aprender a lidar com eles, sem levantar o calcanhar, sem dizer que eles pecaram quando não pecaram, e especialmente quando eles não fizeram o que era agradável a Deus e que Deus os ordenou. Nós não devemos clamar transgressão, não devemos ser servos do pecado e filhos da desobediência, e não devemos jurar falsamente, para levar os líderes, né, à escravidão e à morte. Então, aí nós não devemos fazer isso para não ofender os pequeninos. Aqui ele está falando tanto dos membros da igreja quanto dos líderes. Tá certo? Ele está falando que nós não podemos fazer isso para não sermos separados das ordenanças de minha casa, para nós podermos sermos selados no templo e levar os ordenanças do templo aos nossos antepassados, para que nossas cestas não fiquem vazias, mas que se encham, e que as nossas casas, os nossos celeiros não pereçam, e que nós não sejamos preservados por aqueles que nos lisonjeiam, né? E para que nós tenhamos direito ao sacerdócio e a nossa posteridade depois de nós, de geração em geração. Tá certo? E isso aí, o último, nem vou falar. Tá certo? Mas essa é... só explicar que é um modo de azenha, né? Uma pedra de moinho é uma pedra que é amarrada no moinho e ela gira sobre as azeitonas, né? E o peso dela, então, esmaga as azeitonas e extrai o óleo. Então, ela é muito pesada. Alguém que cair na água com uma pedra dessa no pescoço, já era. Tá certo? Então, a coligação de Israel, diz Joseph, que é um princípio que ele considera ser de maior importância para aqueles que procuravam pela salvação nessa geração. Ele falou também que ele está no coração da doutrina do Evangelho restaurado. É engraçado, quando eu estava na missão, eu tinha um manual de lições bem antigo que a gente dava aulas para o nosso distrito, né, para os outros missionários, toda terça-feira. E tinha muitas aulas, praticamente eram todas aulas do Princípios do Evangelho e mais algumas. E uma delas era a coligação de Israel. Ninguém queria dar. Então, todo mundo chegava com a coligação de Israel, ficava passando um para o outro, né, e geralmente sobrava para mim. E eu aprendi alguma coisa naquela época. Falando sobre o templo de Kirtland, né, nós temos uma revelação aqui que fala, né, abriram-se os céus sobre nós e contemplei o reino celestial de Deus e sua glória, no corpo, fora do corpo, não posso dizer. Vi a incomparável beleza da porta onde entrarão os herdeiros desse reino, que se assemelhava a chamas de fogo circulantes. Irmãos, aqui quando Joseph fala que se ele estava no corpo, fora do corpo, ele não pode dizer, porque ele já estava tão acostumado, entende, a receber revelação, a ser preservados, né? Um dos relatos da primeira visão relata que quando ele voltou a si, quando ele despertou, ele estava deitado olhando para o céu. Né? O que significa, sugere fortemente, né, que ele havia sido arrebatado no espírito para ter a visão. Né? E, então, é uma coisa que para ele era comum. Ele falou assim, também o refulgente trono de Deus, no qual estão sentados o pai e o filho. E aí ele viu o pai Adão e Abraão, e meu pai e minha mãe, meu irmão Alve, que há muito dorme. Se a gente for olhar essa sequência de coisas, ele viu Elohim, o Pai Celestial, viu Jeová, Jesus Cristo. Ele viu Adão, com Eva, com certeza. Ele viu Abraão, com Sara, com certeza. Ele viu Joseph Smith Sr. E quem ele era? Joseph Smith Sr., o pai de Joseph Smith, que havia sido chamado como patriarca da igreja.
Ele era herdeiro por nascimento da linhagem de Abraão, tá certo? E Lucy Mack Smith, que era a esposa de Joseph Smith Sr., mãe de Joseph Smith. E ele viu Alvin. Alvin era o primogênito, o irmão mais velho, primeiro que nasceu na família de Joseph. E ele faleceu antes do início da coligação de Israel, e seria o próximo, o início da instauração da coligação de Israel. Então, e ele seria o próximo na linha sucessória, né? Então, que interessante que ele viu exatamente essas pessoas, né? E ele falou: depois de encerrar-se essa visão, os céus tornaram-se a abrir, e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. E depois ele disse isso: Elias apareceu. Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós e nossa semente todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Mas eu estou repetindo isso muito de propósito, sabe? Então, concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, Elias apareceu antes, Elias agora aparece, não o mesmo Elias, é outro. O profeta que fora levado ao céu sem experimentar a morte. Ele apareceu diante de nós e disse: eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar ao coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida como maldição. Portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas a vossas mãos. E assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. Então, Joseph recebeu, ele teve essa visão. Então, Elias falou para ele o cumprimento daquilo que Moroni tinha dito a ele no quarto dele. Então, ele viu que aquele era o momento em que Moroni prometeu a ele, e aquelas coisas iriam ser cumpridas. Então, nós vimos que Moisés apareceu para eles e deu a eles a chave da coligação de Israel, das 4 partes da terra, e de trazer as 10 tribos da terra do norte. Elias, então, apareceu e trouxe a ele a dispensação do evangelho de Abraão. E Elias, outro Elias, apareceu a eles e deu a eles o poder para selar famílias. Eu queria poder passar o tempo agora para a irmã Tânia para ele explicar, então, esses 2 Elias, como é isso em inglês. Mas na verdade, o Moisés, né, foi aquele que foi enviado ao Sinai. Ele renovou o convênio feito com Abraão, trouxe o povo dele, o povo que estava disperso no Egito, tá certo, de volta a Cristo. E depois disso, eles deveriam voltar a Canaã e construir um templo. O Senhor prometeu a José que Moisés reuniria seus filhos lá no Egito. E Moisés reuniu, cumpriu a promessa do Senhor. Foi feita a José. Moisés trouxe as chaves pelas quais a mensagem da restauração será declarada a Israel perdida e dispersa até os confins da terra. Ela seria novamente reunida a Israel, aos convênios de seus pais, em especial, e particularmente o convênio abrâmico. Então, Elias, o primeiro, ele trouxe a autoridade pela qual os homens e as mulheres são selados pelo tempo e por toda a eternidade, e recebem também todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Ele trouxe as bênçãos da eternidade, as bênçãos que compreendiam aquele tempo, né? E que dizia respeito às bênçãos de Abraão, tá certo? É considerado por alguns teólogos da autoridade que talvez esse Elias fosse o próprio pai Abraão, né, que apareceu, mas isso nunca foi declarado diretamente pelo Senhor, tá certo? E o outro Elias que veio foi Elias o Transmita, né, aquele que fez um monte de coisa, na viúva de Serepta, foi aquele que também dividiu o mar e que ele também subiu aos céus sem provar da morte, como Moisés fez. Tá certo? Tá legal.
E então já são 9 horas. Eu te falou. Tá certo. Tá bom. Então, só falando um pouquinho sobre sacrifício, Joseph falou esse parágrafo, a citação dele, que é muito conhecido. Para que o homem abandone tudo que possui, seu caráter, sua reputação, sua honra, a aclamação, seu bom nome entre os homens, suas casas, terras, seus irmãos e irmãs, sua esposa e filhos, e até a própria vida, considerando tudo baixo e vil em relação à excelência do conhecimento de Jesus Cristo, é preciso mais que a simples crença ou a suposição de que esteja fazendo a vontade de Deus, mas sim um conhecimento real, sabendo que quando esses sofrimentos terminarem, ele entrará para o descanso eterno e partilhará da glória de Deus. Isso daqui é a descrição de Jesus Cristo, com certeza. Mas depois de Jesus Cristo, é a descrição de Adão, de Noé, do pai Abraão. Tá certo? E isso é o ideal que nós devemos seguir para que nós realmente possamos cumprir o sacerdócio de Melquisedeque, o convênio abrâmico em nossas vidas, como o presidente Nelson tem nos pedido, para permitir que o convênio abrâmico, né, que Jesus Cristo possa, que Abraão possa... Me ajude aí, alguém. Minha cabeça já está... Que palavra que ele possa vencer em nossas vidas, outra palavra. Mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Vocês não estão tão perdidos no tempo quanto eu estou. Então, aqui ele volta a falar sobre sacrifício, e aqui é mais uma descrição do convênio abrâmico. E aqui o Elder Whitson, ele fala que todos que aceitam o evangelho se tornam membros adotados da família de Abraão. E Joseph ensinou que, ao descer o Espírito Santo sobre quem é descendente literal de Abraão, segue-se calma e serenidade, e toda sua alma e corpo sentem tão somente o espírito puro da inteligência. E quando é sobre uma pessoa que não é herdeiro literal, ele fala que é retirar-lhe o sangue velho e convertê-lo efetivamente em descendente de Abraão. O homem que não tem fisicamente o sangue de Abraão deve sofrer uma nova criação por meio do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é uma boa definição do que é santificação. Tá certo? Muito bom isso aqui. Então, aqui é a declaração de Parley P. Pratt sobre o que é o dom do Espírito Santo. Tá certo? E vamos falar só um pouquinho sobre o templo. Fala que para Moisés o Sinai foi o monte sagrado. Lá Israel encontraria o seu Deus, foi o primeiro templo de Israel, e foi o tabernáculo. E os templos de Salomão e Herodes foram todos construídos segundo o mesmo padrão, sendo representações físicas do Monte Sinai. Então, Moisés, lá no Monte Sinai, estabeleceu limites em torno do monte, onde os filhos de Israel não deveriam ir. Eles não podiam subir no monte, todo o povo de Israel. Se um homem ou animal, naquele momento, fizesse isso, ele deveria ser morto. O Senhor, então, ocupou o topo do monte. E apenas Moisés, que era um sumo sacerdote de Israel, ele poderia partir o véu e adentrar na sua presença. Tá certo? Moisés não era apenas um sumo sacerdote arônico. Tá certo? Moisés era um sumo sacerdote de Melquisedeque também. E, claro, ele tinha, né, o sacerdócio patriarcal. E, então, ele tinha esse direito de partir o véu e adentrar a presença do Senhor, que é o que nós fazemos antes da sala celestial no templo. Tá certo? Então, mais tarde, né, naqueles dias, foi permitido a Arão e aos 70 chegarem a um ponto da montanha onde Cristo apareceu para eles. E ao povo foi permitido vir ao sopé da montanha apenas. O povo não subiu a montanha. Então, esses limites foram padrão. A ordem do tabernáculo, que é dividida em 3 partes. 1, o parte externo, que era frequentado pelo povo. 2, o lugar santo, onde entravam os sacerdotes apenas. E 3, o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote, poderia entrar uma vez ao ano. Tá certo? Então, como era naquela época, né? E hoje, para nós, é bem diferente. Todos nós
podemos entrar, né, no Santo dos Santos, pelo menos na sala celestial, né? Lá no Templo de Lábio Salgado tem uma sala que se chama Santo dos Santos, tá certo que ela tem uma planta na frente dela, e que as pessoas só falam para a gente, é o Santo dos Santos. Não tem ideia. A gente sabe o que a gente lê, né, nas declarações, nas publicações da igreja. Lá, realmente, o Coro dos Doze se reúne com a primeira presidência. E eles fazem algumas coisas lá que só eles fazem, né? Algumas ordenanças, algumas reuniões que só eles fazem. Então, aqui falaríamos sobre Cristo Israel no Sinai, sobre como que o Senhor ordenou aqui, ó, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo para que também creia sempre em ti. Aqui ele tinha mandado Moisés chamar o povo e queria saber se ele aceitava Moisés como profeta. E depois, a viver esse padrão de profecia, de ter alguém que os representasse diante do Senhor. Tá certo? E aí ele manda, então, que Moisés prepare o povo e o santificasse. Tá certo? Ele fala para que fossem feitos lavamentos. Então, lavamentos são abluções. E o povo, então, foi limpo para que pudesse permanecer na presença de Deus. Eles seriam consagrados a Deus. E Deus os investiria com o poder do alto, antes que eles começassem sua jornada para a terra da promissão. Joseph, ele libertou o povo das amarras dos falsos credos e os reuniu em Navu para construir um templo, onde foram investidos antes de sua jornada para a sua terra prometida, onde construiriam um templo para seu Deus. Da mesma forma, hoje, todos os filhos e filhas de Israel são convidados a vir à casa do Senhor, onde serão santificados e investidos com o poder do alto, para prepará-los para a sua jornada através da vida. Então, Moisés ele buscou reunir Israel para restaurar aqueles que eles tinham perdido, mas eles quebraram o convênio, perderam a terra de herança e o conhecimento de como adorar a seu Deus. Eles abandonaram o convênio e eles foram dispersos por causa disso. Israel, então, ela é dispersa quando quebra os convênios e reunida quando retorna a Cristo. As terras de herança são apenas um símbolo daquele convênio e não devem encobrir a importância do convênio em si mesmo. É o templo e as ordenanças associadas a ele, é o templo, que tornam a terra onde o templo é construído santa. Então, nós temos o padrão de enviar missionários para ensinar o evangelho para todos aqueles que abraçarão. Então, para que aqueles que estão abraçando o evangelho, é necessário que eles façam todo o necessário para ir ao templo do Senhor. E lá o Senhor os concederá a plenitude das bênçãos do evangelho. Então, aqui o Senhor diz que nos últimos dias os povos irão ao monte do Senhor, e lá fala que quando recebemos o evangelho, nós temos que ir ao templo para receber as promessas do convênio e nos tornar parte da Israel reunida. Então, o objetivo de Israel foi esse. Tá certo? Esse é o objetivo de Israel. E essa é a doutrina de coligação que eu expliquei até agora. Então, o povo de Cristo sempre recebe a ordem de construir templos. E lá, eles são preparados para ver a face de Deus e viver. Tá certo? E se nós fizermos isso, construirmos um templo e formos dignos dele, o Senhor nos preparará para o trabalho maior, que será preparar a plenitude do evangelho que ele enviou nesses últimos dias. E o convênio que o Senhor enviou para recuperar o povo, que é da casa de Israel. Então, reunir Israel é batizar Israel, o que significa que retornaram a Cristo, porque eles tomaram sobre eles o nome de Cristo, na ordenança do batismo. Então, a coligação de Israel está centralizada nos descendentes justos receberem as terras que foram prometidas a seus progenitores em seu retorno às ordenanças de salvação. Então, a terra que foi prometida a Abraão e seus descendentes, e que eles perderam por eles terem se afastado de Cristo, a coligação de Israel é trazer os filhos deles de volta, para que eles recebam essa promessa.
Mas, para isso, eles têm que construir os templos, receber as ordenanças e serem dignos das ordenanças que fizeram. Nenhuma promessa feita por nenhum apóstolo, nenhum profeta, atual ou antigo, é feita incondicionalmente. Todas as promessas, e as promessas da bênção patriarcal também, são feitas em condição de obediência. Apenas se nós obedecemos, nós receberemos as células convênios, aquelas promessas. Se não, nós não temos promessa alguma, como fala a doutrina e convênios. Então, não há direito algum a alguma terra de herança, a não ser que os convênios sobre os quais os direitos foram prometidos estejam sempre sendo feitos e guardados. Então, uma promessa de prosperidade para um país, uma terra, um lugar, não é uma coisa estática. Aquilo é prometido. E o povo, então, é acompanhado para ver se ele vai cumprir os limites daquela promessa. E se ele cumprir, a bênção é recebida. Se não, não. Isso não pode acontecer. Tá certo? Então, olha essa escritura aqui. Mas eu, Abraão e Ló, filho do meu irmão, oramos ao Senhor. O Senhor apareceu-me, e fazer de ti um ministro que porte meu nome em uma terra estranha, a qual darei a tua semente depois de ti, por possessão eterna, quando derem ouvidos à minha voz. Então, hoje em dia, Israel continua dispersa, porque quebrou seus convênios, perdeu o direito à terra de herança. Tá certo? Então, ela está dispersa entre as nações do mundo. E nós, como igreja, fomos comissionados a reunir Israel. Então, quando os membros da igreja eram batizados, eram convidados a reunir com os santos, como eles fizeram em Kirtland, Nauvoo e nas Montanhas Rochosas, durante o tempo dos pioneiros. Foi assim para que pudessem receber a plenitude das bênçãos do templo. Mas, agora que a igreja está em posição de construir templos até os confins da terra, os membros da igreja em terras estrangeiras, como nós somos solicitados a permanecermos nas terras onde nascemos e aqui construímos Sião. Isso se aplica da mesma forma às tribos perdidas. O plano de salvação é o mesmo para todos. Irmãos, fica rapidinho sobre as tribos perdidas. Elas estão perdidas espiritualmente, não fisicamente. Elas estão perdidas como os filhos de Israel estão perdidos na época de Moisés. Então, eles não sabiam as promessas que foram feitas aos pais deles. E eles não conheciam as ordenanças de salvação e do Evangelho. Não conheciam a Jesus Cristo e não sabiam onde a verdade devia ser encontrada. Mas que se eles quisessem voltar para o Egito, eles sabiam por onde era. Eles sabiam o caminho por onde ir. Entendeu? Então, não era fisicamente que eles estavam perdidos. Eles estavam perdidos espiritualmente. Então, a coligação de Israel, segundo Bruce McConkie, a coligação de Israel é uma coisa, o retorno das 10 tribos é outra coisa. Moisés trouxe as chaves do poder para fazer as duas coisas. E os profetas que trarão as tribos perdidas serão os da presidência da igreja. Então, fala no Isaías 35:8, né? E ali haverá estrada e caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para estes, os caminhantes. Até mesmo os tolos não errarão. Né? Em inglês, ela é mais charmosa pela fala de highway. Tá certo? Em outra escritura também fala que o profeta tocarão e o gelo se derreterá. Tá certo? Mas o sentido realmente disso é que essa estrada, essa highway, é o caminho estreito e apertado do Evangelho. As tribos de Israel elas estarão vindo pelo caminho estreito e apertado para receberem as bênçãos do templo das mãos de Efraim, das mãos de Manassés. Tá certo? Que é elas que têm essa missão. Então, o Senhor ele fala, então, ide, portanto, e fazei as obras de Abraão, guardai minha lei e sereis salvos. Mas se não guardardes minha lei, não podereis receber a promessa de meu pai, que ele fez a Abraão. Então, aqui são outras promessas em relação às tribos, as promessas feitas aos pais, mais uma vez. Isso daqui do Eldon Macon, que eu quero ler para vocês também. Então, Joseph disse, no templo de Deus existe uma ordem de sacerdócio que é patriarcal.
ide ao templo e descubram sobre essa ordem. O Elder McConk, então, ele falou que ele leu isso e foi ao templo. E levei minha esposa comigo. Nós nos ajoelhamos no altar lá, naquela ocasião. Nós entramos, nós dois, em outra ordem de sacerdócio, quando fizemos isso. Foi selado sobre nós, em uma forma condicional, cada bênção que o Senhor prometeu ao pai Abraão. As bênçãos de exaltação e acréscimo eterno. O nome dessa ordem de sacerdócio, que sua natureza é patriarcal, porque Abraão era um patriarca natural para a sua posteridade, é o novo e eterno convênio do casamento. Então, o convênio abrâmico é o novo e eterno convênio, tá certo? Do Senhor, que abrange o livro de Mórmon, os templos, abrange isso tudo, tá certo? E faz parte do evangelho do Senhor, que é o mesmo velho evangelho que ele declarou para Adão, mas a cada geração ele chama do novo evangelho, cada vez que ele traz de volta, porque para aquele povo é novo, né? E o convênio abrâmico, então, ele liga as 4 obras padrão, está em todas as obras padrão, liga os pais e as mães, e liga todas as gerações, segundo Joseph. Tá certo? Isso aqui eu vou falar sobre a escritura de Isaías. Mas, então, eu recebi algumas perguntas, né, que eu gostaria de responder. Então, foi perguntado isso aqui. O que é uma bênção patriarcal? Então, eu já falei, uma bênção patriarcal é uma declaração da tribo a quem uma pessoa pertence, através de qual patriarca ele receberá as suas bênçãos, que dizem respeito à mortalidade e à vida eterna. Tá certo? E ao patriarca que pode dar essa bênção patriarcal, porque ele tem essa parte do sacerdócio patriarcal, né? que dá essa capacidade de revelar qual é a bênção, qual é a tribo a que a pessoa pertence e as bênçãos que ela tem direito. A bênção patriarcal é dada em uma sala. Vocês podem imaginar uma bênção normal de saúde, de conforto, uma ordenação de uma pessoa ao sacerdócio, uma designação a um chamado, é aquela mesma, só que apenas o patriarca impõe as mãos. Tá certo? O patriarca grava a bênção para depois transcrever. E nessa bênção, então, ele declara as coisas dessa maneira. A linhagem é importante porque é através dessa linhagem que você receberá as suas bênçãos aqui e na eternidade. Tá certo? Por isso que ela é importante, né? E a pessoa recebe a bênção patriarcal na idade em que os pais e o bispo julgarem que ela esteja amadurecida para isso. Tá certo? A maneira de conseguir uma bênção patriarcal é entrar em contato com o seu bispo, diretamente, ou com seus pais, se você precisar consultá-los, se eles julgam que você é já maduro o suficiente para receber sua bênção patriarcal. A preparação... Seria bom falar aí que o bispo é que coloca no sistema, que houve essa modificação, né, que coloca no sistema para que nós possamos marcar a bênção. Exatamente. Então, nós entramos em contato com a pessoa que vai receber a bênção patriarcal depois que o nome da pessoa aparece na lista, no sistema que nós usamos na igreja. Então, não adianta a gente receber um telefonema dizendo alguém dizer que quer marcar a bênção patriarcal. A bênção é marcada depois que a pessoa tem a recomendação. A recomendação tem validade de 2 meses, não é isso? Tem a validade de 2 meses e nós somos comunicados pelo sistema. O bispo não fala nada para a gente, o presidente da estaca não fala nada para a gente. Nós somos comunicados pelo sistema que aquela pessoa vai receber a bênção patriarcal. E aí nós entramos em contato com a pessoa. Tá certo? Em relação à preparação, não é necessário que a pessoa esteja jejuando, mas seria algo a mais, né? Seria algo que ajudaria, mas não é fundamental. Tá certo? A pessoa pode, se quiser, ler sobre a história dos filhos de Jacó, está em Gênesis,
tá certo? E se acostumar, né? Se familiarizar com a história de cada patriarca. Deve se vestir como para domingo, tá certo? Para as reuniões de domingo. Saber se você está preparado, ore ao Senhor, tá certo? E consulte seus pais. Aí eu tenho certeza que você vai saber, ou consulte o bispo, tá certo? E se você não tiver pais na igreja, né? E depois de receber sua bênção patriarcal, você deve guardá-la com muito cuidado. Seria aconselhável fazer uma cópia, xerox, para você guardar, para você ter com você e usar, e você guardar a sua original, num lugar bem seguro, onde nada acontecesse com ela. Tá certo? E você deve ler e orar, e buscar comparar a sua bênção patriarcal ao seu conhecimento que você tem das Escrituras. Então, você é a pessoa que deve receber revelação sobre a sua bênção patriarcal. Nem seus pais, tá certo? Nem sua esposa, nem seu marido. Os mais próximos da família podem ajudar, mas você é a pessoa para receber a revelação direta do Senhor sobre a sua bênção patriarcal. Tá certo? É uma coisa muito íntima, muito pessoal, que a cada vez que você vai ler, você vai entender mais e você vai ter outra visão. Uma coisa que você achou que se referia a isso, você vai ver que se refere a isso, mas se refere agora àquilo também. E você vai ter muitas oportunidades de ter experiências com ela. Deixar que outras pessoas leiam, né? Apenas seus parentes mais próximos, como eu falei, é uma coisa sagrada, muito pessoal. E você corre o risco de mostrar aquilo a alguém que não vai julgar aquilo tão sagrado e tão pessoal como você julga. Por mais que seja amigo, por mais que seja próximo, né? Isso realmente não deveria acontecer. E quando as bênçãos serão cumpridas? Aqui ou na eternidade. Tá certo? Não existe um limite de tempo para o cumprimento das bênçãos da bênção patriarcal. Tá certo? Na bênção também fala de coisas antes da nossa vida. Mas isso não é padrão. Não, mas tá pode. Pode falar da pré-existência, tá certo? Mas não é o foco da bênção. Tá certo? Outra pergunta que foi feita é essa, que se uma pessoa morre, ela deve ser sepultada com sua bênção patriarcal. Eu não vi nada sobre o assunto, né? Eu comentei com o patriarca também, com o presidente da estaca também, ele também não conhece nada sobre o assunto. Eu julgo, né, que não há problema se a pessoa quiser ou não fazer isso. Tá certo? A bênção patriarcal, ela não faz parte das vestes do sacerdócio, ou nada nesse aspecto. Tá certo? Uma pessoa, por exemplo, ele tem acesso às bênçãos do meu pai, que já morreu. Só tem nessa condição. Tá certo. Então, Kátia pediu para falar que uma pessoa que falece, a bênção patriarcal dela torna-se disponível aos descendentes dela. Tá certo? Se vocês precisarem de uma cópia de sua bênção patriarcal, vocês podem ir lá no lds.org, na página da igreja. Vocês estão acostumados a acessar lá para pagar suas ofertas. Tá certo? Vocês vão lá, clicam na sua fotografia ou na sua inicial, se você não colocou sua fotografia lá. E lá vai abrir um menizinho e a última opção vai falar bênção patriarcal. Se você clica ali, você vai ter acesso à sua bênção patriarcal ou você vai poder pedir que a sua bênção patriarcal seja disponibilizada. Então, se você apertar ali e tiver lá, quer disponibilizar sua bênção patriarcal, você clicar sim, depois disso você vai clicar ali e vai aparecer a sua bênção patriarcal. Você vai poder baixar e imprimir, se você quiser. E só você tem acesso, porque só você tem o login e senha, né? Deve ser por isso que o login e senha deve ser pessoais. Você pode ser de cada um, tem que ser próprio, né? De cada um. E também aí você passa a ter acesso ao de seus pais quando eles são mortos.
É exato, né? Ser escutado. Então, irmãos, eu queria dizer a vocês que tudo isso é o evangelho que Jesus Cristo preparou, Pai Celestial e Jesus Cristo prepararam, para que nós possamos ter condição de termos perdão de nossos pecados, sejam eles quais forem, sejam como nós achamos que eles sejam, que nós julgamos que não tenhamos perdão, nós julgamos que não adianta mais, que você não vai ter forças para fazer o necessário. Tudo isso foi feito para que você possa ter forças para, junto do Senhor, você ter acesso às graças do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E, através das graças do Senhor, você poder se levantar e caminhar com as mãos dadas a Ele para a sua exaltação. O Senhor preparou muitas coisas. E a bênção patriarcal é algo preparado com profundo amor. As pessoas dizem que a bênção patriarcal é uma carta do Senhor para nós, e realmente é. Todos nós temos escrituras que também são, mas nós todos compartilhamos escrituras, na verdade. Mas a bênção patriarcal é uma carta só para você. Não interessa se ela é longa, se ela é curta, as promessas que ela faz. Se ela disse que você vai casar ou não significa se você vai casar ou não. Então, se ela disse que você vai fazer missão ou não significa que você vai fazer missão ou não. Tá certo? As coisas podem acontecer em vários pontos da vida. E ou aqui, ou no mundo espiritual. Então, a bênção patriarcal é algo que cada membro devia ter. E eu estou aqui, irmãos, eu tenho orado para que o Pai Celestial possa me ajudar a ter o espírito necessário por amor a vocês. Tá certo? Eu não oro pedindo ao Pai Celestial isso por amor a mim. Eu peço a Ele que tenha misericórdia de mim por amor a vocês, para que vocês tenham o recurso, que vocês tenham o conforto da bênção patriarcal de vocês. A minha bênção patriarcal foi me dada por um patriarca da Estaca Rio de Janeiro. Foi em 1985, em 86. E eu fui lá de ônibus e ele, sem nunca ter me visto, falou coisas para mim que ele nunca podia ter sabido. E eu nunca esqueci dele. E nunca esqueci das palavras dele. Eu tenho um profundo amor pela minha bênção patriarcal. Tudo o que eu quero é que vocês tenham esse carinho e essas coisas da bênção patriarcal de vocês. Infelizmente, não existe segunda bênção patriarcal. Existe um complemento, mas isso vocês podem conversar sobre isso com os seus bispos. Isso é dado em raríssimas situações, mas muito raras mesmo, não, quase nunca. Tá certo? Quase nunca, não se animem, não. Tá certo? E é dado assim, por exemplo, se o patriarca esquece de declarar a tribo da pessoa, tá certo? Para vocês terem uma ideia, só casos assim. Mas não é possível eu dar uma segunda bênção patriarcal a cada um de vocês. Os que já têm, estão falando, ainda bem. Mas aos que não têm, eu gostaria que pudessem confiar no Senhor, tá certo? E pedirem, solicitarem a sua possibilidade de dar a sua bênção patriarcal, receber a sua bênção patriarcal. Não é papel do patriarca ficar oferecendo bênçãos patriarcais. Eu vou fazer isso essa única vez, com o meu testemunho, tá certo? De que eu sei que Deus vive. Eu sei que Ele é todo-poderoso. Eu sei que Ele sabe de tudo desde o princípio. Eu sei
que Ele conhece a cada um de nós, em toda a nossa história de vida. Não importa quem sejamos, não importa o que tenhamos feito, Ele está de todo o coração aberto a nos receber de volta. Se nós falarmos junto com o filho pródigo, quando reunido com seu pai, ele abre a boca e diz: Pai, pequei. E depois daquilo, ele recebe de volta quase todas as suas bênçãos. Tá certo, irmãos? Eu sei que as bênçãos celestiais ele recebeu. E eu sei que nós podemos receber também. Que Jesus Cristo seja a nossa fonte de verdade, esperança e retidão. Que o presidente Nelson seja a nossa fonte de orientação nesses dias, assim como o Quórum dos 12, todas as outras autoridades gerais e locais. Em pouco tempo, eu desenvolvi um profundo amor pela presidência da estaca e pela liderança dessa estaca e da minha ala, pelo meu bispo, pelo meu bispado, pelas auxiliares, por todos aqueles que fazem parte da organização da igreja. Nós vivemos num mundo de amor e precisamos receber as bênçãos do convênio abrâmico para podermos realmente nos reconhecermos como irmãos, no verdadeiro sentido da palavra, e termos essa felicidade familiar entre todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, meu amigo patriarca. Obrigado, irmã Kátia, pela mensagem que compartilharam conosco aqui hoje, né? Realmente muito rica, com muitos detalhes, com muitas escrituras, com explicações, respostas, perguntas, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, muito, muito bom mesmo. Eu espero que todos tenham aproveitado aí, assistiram nos seus lares, as informações, né? Aquele que não tem ainda sua bênção patriarcal, procure o bispo e se informe, e eu tenho certeza que serão abençoados aí com as coisas que o Senhor tem para vocês, né? Vamos encerrar a nossa reunião, nosso estaca em sua casa, e nós vamos convidar a irmã Tânia, que é da Estaca Vitória, para nos oferecer a oração de encerramento. Ok, obrigada. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por sabermos que Tu vives, por sabermos que o Senhor Jesus Cristo é nosso Salvador, nosso Redentor pessoal. Agradecemos pelas bênçãos patriarcais que Tu concedes aos teus filhos aqui na terra, pelos patriarcas e por todas as bênçãos que nós recebemos. Nós agradecemos por este serão, todas as coisas que aprendemos, pelo patriarca Adilson, Kátia, por todas as santas escrituras que nos dão conhecimento, nos dão sabedoria. Rogamos, Senhor, que possamos ter uma semana inspirada, que possamos, que sejamos obedientes à Tua voz e que possamos ser todos protegidos contra o adversário. São estas bênçãos, ó Pai, que nós recebemos, que nós pedimos e agradecemos, no sagrado nome do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Boa semana para vocês. Um abraço. Também, obrigado. Excelente. Ups. Tchau, obrigado.